A brisa da tarde soprava suavemente pelas árvores que cercavam a velha casa de Clara, balançando as folhas com um sussurro quase maternal. O céu tingia-se de laranja e dourado, como se o universo quisesse acalmar a alma de quem olhasse para cima. Thor, deitado na varanda, observava atento cada som, cada movimento, como se soubesse que a serenidade daquela paisagem escondia algo que logo viria à tona. Naquela noite, Clara fechou as janelas mais cedo que o habitual. Uma sensação estranha percorria sua espinha, um pressentimento que ela não conseguia explicar. Thor também parecia inquieto. Normalmente relaxado ao lado da cama, ele rosnava baixinho para a escuridão além da janela. Clara tentou ignorar, atribuindo ao vento noturno aquele incômodo, e logo se enroscou sob o cobertor com Thor subindo, no colchão ao seu lado. Ela fechou os olhos, buscando refúgio em seus sonhos, mas o que os dois não sabiam era que aquela seria a última noite tranquila por muito tempo. No meio da madrugada, um estalo seco no quintal fez com que Thor se erguesse num pulo. Clara despertou assustada e segurou o focinho do cão tentando acalmá-lo. Mas era tarde demais. Ele já havia saltado da cama e corrido até a porta. Quando ela a abriu, o que viu a deixou paralisada. O jardim estava revirado. As flores silvestres haviam sido arrancadas e, bem no centro, uma caixa de papelão suja e mal amarrada tremia levemente. Clara correu até lá com Thor ao lado, rosnando baixo. Dentro da caixa, 2 filhotes de gato miavam, fracos, com os olhinhos semicerrados e a pele coberta de feridas. Clara sentiu um nó na garganta. Alguém os deixara ali. Alguém sabia que aquela casa escondia um coração capaz de cuidar e havia se aproveitado disso. Thor cheirava os pequenos com cuidado, como se tentasse entender por que alguém faria aquilo. Nos dias seguintes, Clara transformou sua rotina para cuidar dos filhotes. Montou um canto especial na sala, comprou leite especial, cuidou das feridas e, com paciência, os viu ganhar peso e força. Mas Thor não estava mais o mesmo. Parecia inquieto, alerta o tempo todo. Começou a andar de madrugada pela casa, farejando cada canto, como se procurasse algo. Certa manhã, Clara acordou com um grito abafado. Thor estava parado diante do espelho do corredor, com os pelos eriçados. Clara se aproximou e viu que o espelho, uma antiga herança de família, estava todo embaçado, apesar do clima seco. Quando passou a mão no vidro, um arrepio percorreu sua espinha. Havia marcas de patas por dentro. Nos dias que se seguiram, as coisas começaram a piorar. O telefone tocava e ninguém respondia. As luzes da cozinha acendiam sozinhas. Os filhotes que antes brincavam juntos passaram a evitar certos cômodos da casa. Thor, por sua vez, não saía mais de perto de Clara nem por um segundo. Ele havia se tornado mais protetor do que nunca, e mais tenso também, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Na noite seguinte, Clara foi acordada por um som grave vindo do quintal, um latido surdo, profundo, que não era de Thor. Ela se levantou, os pés descalços tocando o chão gelado, e espiou pela janela. O que viu congelou seu sangue. No fundo do quintal, à sombra de um carvalho antigo, havia uma silhueta de cachorro, enorme, de olhos brilhantes e pelagem negra como a noite. Mas ao piscar, a criatura desapareceu. Clara não contou a ninguém. Achariam que estava imaginando coisas. Mas Thor viu. Ele correu para o jardim, farejou o local por horas e depois voltou com o focinho sujo de terra e algo entre os dentes. Um medalhão antigo, com as iniciais JB. Naquela noite, Clara pesquisou no porão da casa por velhos documentos da família. E então descobriu. O medalhão pertencia a Joaquim Bastos, um tio-avô que fora acusado de rituais ocultos com cães no século passado. A casa onde morava, a mesma onde ela vivia agora. Ele havia sido enterrado ali mesmo, no terreno onde agora
Floresciam margaridas. O coração de Clara pesava. Ela percebeu que algo ancestral, algo sombrio, estava voltando à tona. Mas por que agora? E o que Thor tinha a ver com tudo isso? A resposta veio no silêncio da madrugada seguinte. Clara sonhou com uma versão mais jovem de si mesma em um campo aberto. Thor, ainda filhote, corria até ela. Mas ao seu lado, outro cão surgia. Idêntico, mas com olhos brancos, e sussurrava, sem mover os lábios: proteja o que herdou. Clara acordou em prantos, abraçada a Thor, que a observava com olhos brilhando na escuridão. Na manhã seguinte, ela decidiu cavar no jardim. Debaixo do velho carvalho, encontrou uma caixa de ferro com livros, velas e fotos de cães em posições ritualísticas. Era real. O passado de sua família tinha raízes profundas com forças que ela mal compreendia. Mas agora ela sabia. Thor não era apenas um guardião, ele era o elo, o protetor ancestral que havia voltado para cumprir um pacto. Com o medalhão no pescoço e o coração acelerado, Clara sussurrou: vamos descobrir tudo isso juntos, meu amigo. Thor abanou o rabo, como se dissesse: já estamos nisso há muito mais tempo do que você imagina. E naquele momento, algo mudou no ar da casa, como se uma nova história estivesse apenas começando. Os dias se tornaram pesados, enevoados como o céu antes da tempestade. Clara já não tinha mais forças para sair de casa, e quando o fazia, era apenas para alimentar os gatos órfãos que, curiosamente, permaneciam saudáveis e brincalhões. Ela, em contrapartida, sentia-se como uma vela apagando devagar, consumida por uma doença sem nome. Nem os exames no hospital revelavam explicações. Seus níveis sanguíneos estavam normais, sem infecção aparente. Mas seu corpo dizia outra coisa. Algo estava, sem dúvidas, errado. Thor também se deteriorava. Sua pelagem, antes reluzente, estava opaca. Seus movimentos eram lentos, e os olhos, os olhos, pareciam cada vez mais humanos. Profundos, tristes e arrependidos. Ele a seguia com o olhar por onde quer que ela fosse, mas evitava tocá-la com o focinho, como fazia antes. À noite, a casa parecia pulsar uma energia densa. As luzes piscavam, os espelhos embaçavam sozinhos e, pior, o canto do quarto onde Thor arranhava o chão começou a emitir um odor forte de terra molhada. E algo mais, algo que lembrava ferrugem e flores murchas. Naquela noite, Clara decidiu investigar. Apoiando-se nas paredes e com Thor mancando ao seu lado, ela ajoelhou-se naquele canto específico do quarto. O chão de madeira estava arranhado, até quase ceder. Quando ela puxou uma das tábuas soltas, revelou um pequeno compartimento escavado no solo. Dentro dele, envolta em um pano envelhecido e úmido, havia uma pequena caixa de metal, do mesmo tipo que ela havia desenterrado sob o carvalho dias atrás. Mas esta estava trancada. Seu coração palpitava descompassado. Os dedos tremiam enquanto erguia a caixa e a colocava sobre a cama. Thor começou a choramingar, abaixando as orelhas, e recuou até a porta do quarto, onde ficou parado, imóvel, como se guardasse o limite entre dois mundos. Clara então forçou a tranca com uma faca pequena, e o estalo seco ecoou como um trovão no silêncio da madrugada. Dentro da caixa havia um pequeno caderno de capa gasta, folhas amareladas e repletas de símbolos que ela não conhecia. Mas entre eles, uma palavra se repetia: vínculo. Havia também uma carta escrita à mão, assinada com as mesmas iniciais do medalhão: JB. Se você encontrou isso, então o laço foi reativado. O cão, seu protetor, carrega mais do que amor. Ele carrega a dívida. Durante gerações, nossa linhagem selou pactos com entidades além da compreensão humana. O Rottweiler é o elo vivo, o guardião e, ao mesmo tempo, o fardo. A cada geração, ele protege,
mas em troca exige a vitalidade, o tempo, a alma. Clara sentiu o estômago virar. A carta continuava: você perceberá que, conforme a conexão se aprofunda, um começa a drenar o outro. A única forma de quebrar o ciclo é realizar o ritual da separação. Mas cuidado, romper o vínculo pode salvar uma vida e condenar a outra. Ela deixou a carta cair no chão, sentindo o peso do papel e das palavras esmagarem seu peito. Thor aproximou-se, como se confirmasse silenciosamente tudo aquilo. Clara se ajoelhou diante dele, segurou seu rosto com as mãos fracas e olhou nos olhos do animal. Lágrimas escorriam de seus próprios olhos. Mas Thor chorava também. Um filete d'água escorria do canto do olho direito. Era a verdade. Era ele, e ao mesmo tempo não era culpa dele. Naquela noite, ela dormiu abraçada ao seu cão pela última vez, sussurrando palavras de perdão e amor no escuro. O cheiro de lavanda, antes reconfortante, agora parecia distante. O medo tomava conta, mas havia algo mais forte, a certeza de que precisava libertar a ambos. Na manhã seguinte, Clara usou as últimas energias que lhe restavam para voltar ao velho porão da casa. Lá, entre velas, espelhos velhos e livros abandonados, encontrou um círculo gravado no chão de cimento, escondido sob um tapete. As marcas haviam sido apagadas ao longo do tempo, mas ela conseguiu restaurá-las com giz e sangue. O seu. Posicionou Thor no centro. Ele não resistiu. Apenas olhava, sereno, quase aliviado. A carta dizia que, para romper o laço, era necessário repetir uma frase em voz alta, olhando nos olhos do cão, e aceitar as consequências. Ela o fez, e naquele instante tudo escureceu. Um vento forte percorreu a casa, as janelas estilhaçaram, as flores do jardim murcharam de uma só vez. O corpo de Clara tombou, inconsciente. Thor uivou alto, um som que ecoou além das árvores, cortando a mata como um lamento antigo. Horas depois, quando Clara despertou, estava deitada no chão do porão, fraca, mas viva. O quarto estava silencioso. E Thor, ele não estava mais ali. No centro do círculo havia apenas o medalhão e uma única pegada marcada no pó. Ela ergueu o objeto, o coração apertado, e murmurou: obrigada por tudo. Mas no fundo de seus olhos ainda restava uma dúvida que queimava em silêncio. Se o vínculo foi rompido, por que ainda ouço sua respiração toda noite ao meu lado? A noite caiu como um véu pesado sobre a casa, envolvendo cada cômodo em uma escuridão silenciosa. Clara deitou-se na cama de forma quase ritual, como se estivesse se preparando para um julgamento invisível. Thor, como sempre, repousou ao seu lado, embora seus olhos continuassem abertos, fixos no ponto escuro da madeira, como se guardasse a entrada de algo que tentava emergir do outro lado. Clara sentia o coração pulsar nas têmporas. Sua respiração estava irregular, o corpo mais leve do que nunca, como se flutuasse entre a consciência e o desmaio. Um som quase imperceptível sussurrava em seus ouvidos, como se fossem vozes, distantes, abafadas. Eram lamentos ou advertências. Meia-noite. O relógio do corredor tilintou suas 12 batidas. No exato momento da última badalada, Thor se levantou subitamente e começou a rosnar para a parede. Mas dessa vez, não. Era um rosnado comum. Era um som grave, com tons de desespero e desafio. Clara sentou-se com esforço. E então viu a mancha escura no chão. Estava se espalhando. Era como se respirasse. Umidade viva. E em seu centro, uma rachadura. Meu Deus! Sussurrou ela, os olhos arregalados. Thor latiu com força, posicionando-se entre Clara e a mancha, como se dissesse: fique atrás de mim. E madeira rangeu, e algo, uma sombra tênue, ergueu-se do chão. Clara arregalou os olhos ao ver a forma.
Não era sólida, nem exatamente definida. Parecia feita de névoa, mas tinha olhos. Olhos idênticos aos de Thor, só que vazios, mortos. Um eco invadiu o quarto, não vindo da boca da criatura, mas de dentro da mente de Clara. Ela é nossa. O laço foi selado. Clara gritou, não com a garganta, com o corpo inteiro. E Thor avançou contra a sombra, atravessando-a com o corpo. Um choque elétrico preencheu o ar. As luzes piscaram. Quadros caíram das paredes. E então tudo escureceu. Quando Clara recobrou os sentidos, estava deitada no chão, o corpo suado, a respiração entrecortada. Thor estava caído a poucos metros dela, com o flanco arfando lentamente. Mas o que mais a assustou foi o sussurro que ainda ecoava no quarto mesmo com o silêncio predominante. Falta pouco. Na manhã seguinte, o céu parecia mais cinzento do que o habitual, como se a natureza também carregasse o peso daquela noite. Dona Clarice chegou pontualmente às 5 da tarde, com um lenço colorido cobrindo os cabelos grisalhos e uma bolsa de couro gasta pelo tempo. Seus olhos, apesar da idade, eram penetrantes como os de alguém que já havia caminhado entre o visível e o invisível muitas vezes. "Você fez bem em me chamar, menina", disse assim que cruzou o portão. "Este lugar tem um cheiro antigo." Clara guiou a senhora até o quarto. Quando Dona Clarice viu o canto da parede, onde a madeira estava negra como carvão, ela não precisou de explicações. "Aqui foi selado um elo espiritual profundo", murmurou. "Não é uma maldição comum, é um vínculo pactuado, uma troca que foi feita há muito tempo e agora está cobrando o preço." Clara sentiu as pernas fraquejarem. "Comigo?" sussurrou. "Com sua linhagem. Mas você é a última. O vínculo se manifesta no cão, mas não vem dele. Ele é o canal, o guardião e a porta." "Porta para quê?" Dona Clarice olhou para Clara com uma tristeza silenciosa. "Para algo que nunca deveria ter saído do subsolo." A espiritualista acendeu um incenso grosso, fez um círculo de proteção no chão com sal grosso e carvão e posicionou Clara no centro. Thor, deitado a um canto, mal conseguia levantar a cabeça, mas seus olhos permaneciam fixos nela. "Ele está lutando por você, Clara. Mas a entidade que habita essa casa se alimenta dos dois. Está tentando romper o equilíbrio para entrar de vez. Hoje à noite será um momento decisivo." Clara engoliu em seco. O que era amor se tornara medo e agora retornava como compaixão. Ela compreendia. Thor não era o inimigo. Ele estava se sacrificando, tentando protegê-la de algo que nenhum dos dois compreendia por completo. Ao cair da noite, os três se posicionaram no quarto. Dona Clarice entoava orações antigas, misturadas com palavras em línguas esquecidas. A mancha no chão fervilhava. A rachadura se abria. E então ele voltou. Dessa vez, a sombra tinha uma forma mais nítida, um cão feito de trevas, mas o que o tornava assustador era que era idêntico a Thor, um reflexo sombrio. Clara sentiu um gelo no estômago. "O que ele quer?" gritou. A resposta veio em sua mente. Substituir. O chão tremeu. A sombra avançou. Mas antes que alcançasse Clara, Thor se ergueu com um último impulso e lançou-se contra a entidade. Um clarão tomou conta do quarto. Clarice caiu de joelhos. Clara gritou e tudo sumiu. Silêncio. Quando Clara abriu os olhos, estava deitada sozinha. Thor não estava mais lá. A mancha sumira. A rachadura se fechara. Dona Clarice aproximou-se devagar e segurou sua mão. "Ele escolheu." Fechou a porta por dentro. "E você está livre." Mas no fundo do quarto, no exato canto onde tudo começou, uma pegada de pata estava marcada no chão, como uma assinatura silenciosa. Clara a encarou por um longo tempo.
E naquela noite, quando apagou a luz para dormir sozinha, pela primeira vez em anos, ouviu uma respiração calma, vinda do escuro. Clara mal conseguia se mover. O sol havia nascido, tingindo o céu de tons dourados e rosados, mas dentro da casa, o tempo parecia suspenso. Ela acordou ainda no chão, com Thor deitado sobre suas pernas, respirando pesado, como se tivesse lutado a noite inteira contra algo invisível. As marcas em seu braço ardiam, 4 riscos paralelos, como garras que tentaram puxá-la para um lugar que não era deste mundo. Ainda trêmula, ela se levantou e, com dificuldade, caminhou até o banheiro. No espelho, seu reflexo parecia mais pálido do que nunca. Mas havia algo além, algo nos olhos, um brilho tênue, estranho, como se outra presença a observasse de dentro para fora. A lembrança da frase ecoava como um tambor abafado em sua mente. Ele já me conheceu e me carrega desde então. Quem? Thor, o antigo dono da coleira, ou ela mesma? Naquele dia, Clara não saiu de casa. Fechou todas as janelas, apagou as luzes e sentou-se no chão da sala com Thor ao lado. Ele não comia, apenas a observava, atento, como um soldado em vigília constante. Ela tentava entender o que acontecera na noite anterior, mas o medo era paralisante. O tipo de medo que não tem forma, apenas presença. Às 17h33 em ponto, a campainha tocou. Dona Clarice entrou sem dizer uma palavra. Seus olhos varreram o ambiente com um silêncio cheio de presságios. Quando chegou ao quarto de Clara, parou diante do canto onde a madeira cedeu. Aqui foi uma passagem, murmurou, e foi aberta por algo que não pertence a esse tempo. Clara contou tudo, a coleira, o pingente, a frase no papel, as garras, a sombra no teto. Clarice fez um gesto com a mão e retirou de sua bolsa uma pequena vela preta, um saquinho de ervas e um colar com um pequeno osso em sua ponta. Enquanto colocava os objetos em um círculo no chão, começou a explicar. O que você encontrou é um fragmento de um ritual antigo. Essa coleira não é apenas um símbolo, é uma prisão, uma âncora para um espírito que já habitou esta casa, ou este cão. Ela encarou Thor. Ou os dois. Clara arregalou os olhos. Você está dizendo que Thor já foi possuído? Não exatamente, respondeu Clarice. Ele foi moldado, escolhido. O espírito antigo usava cães como veículo, como mensageiros, guardiões e prisioneiros ao mesmo tempo. Mas há algo mais sombrio. Essa presença que você sentiu não quer apenas voltar. Ela quer se fundir, usar seu corpo como um novo receptáculo. Clara recuou, os olhos marejando. Mas por que eu? Por que agora? Dona Clarice aproximou-se, com o rosto sério. Porque você é o fim da linhagem. O vínculo está enfraquecido e entidades como essa farejam o fim como uma oportunidade para renascer. Thor soltou um ganido baixo, como se compreendesse, como se dissesse, não, vou permitir. Naquela noite, Clarice preparou um ritual de proteção. Posicionou Clara no centro da sala e traçou um círculo de sal ao redor dela e de Thor. Colocou o colar com o osso sobre o peito do cão e acendeu a vela preta. Precisamos encontrar a origem, o primeiro elo. Só assim conseguiremos quebrar a corrente. No instante em que a vela começou a queimar, uma ventania tomou conta da casa. As paredes tremeram, os vidros vibraram, e da escuridão do corredor, ele voltou. A sombra deslizava como fumaça líquida, seus contornos pulsavam. Mas dessa vez havia rosto, um semblante canino e humano ao mesmo tempo, um híbrido. Os olhos brilhavam com ódio e desejo. Thor latiu com fúria, mas não se moveu. Sabia que não era hora de atacar. Dona Clarice começou a entoar palavras em voz baixa, como um mantra antigo.
Clara, paralisada dentro do círculo, começou a suar frio. As palavras que ouvira voltaram. Ele guarda, ele prende, ele lembra. E então, uma imagem surgiu em sua mente. Um menino, sozinho numa casa parecida com a dela. Um Rottweiler de aparência idêntica a Thor, com a mesma coleira. Um homem gritando, um ritual interrompido. Sangue. O espírito não era apenas um invasor. Era uma lembrança maldita, um trauma ancestral repetindo-se por gerações. Clara caiu de joelhos gritando: "É um ciclo! Estamos presos num ciclo!" Thor avançou. A sombra recuou. Clarice ergueu o osso e gritou: "Diga o nome dele!" Clara não sabia o nome, mas Thor sabia. Ele uivou. Um som agudo, gutural, quase humano. Um nome escondido dentro do lamento. Clarice repetiu o som, transformando-o em palavra. Belhanor. O espírito congelou, estremeceu e então implodiu em si mesmo. Um clarão inundou a sala. O vento cessou. O silêncio retornou. Thor caiu. Clara gritou, mas o cão ainda respirava, exausto, ferido, mas livre. A coleira reapareceu no chão, queimada, rachada, o pingente se partira ao meio. Clara se ajoelhou, abraçando seu cão com lágrimas nos olhos. A casa, pela primeira vez em semanas, parecia em paz. Dona Clarice se aproximou e disse baixinho: "Você quebrou o ciclo, mas lembre-se, memórias vivas não morrem, elas apenas se escondem." E antes de partir, deixou nas mãos de Clara um espelho antigo, com a moldura em forma de patas de cão. "Olhe através dele toda vez que sentir que algo não está certo." Clara assentiu e ficou ali, sentada ao lado de Thor, com o espelho no colo e o coração ainda acelerado. Naquela noite dormiram juntos, pela primeira vez sem sussurros, sem sombras. Mas antes de fechar os olhos, Clara notou algo no espelho refletido no teto acima dela. Um par de olhos, observando, esperando. A fotografia tremia nas mãos de Clara. O tempo parecia ter parado, mas dentro dela, uma tempestade rugia. A imagem da mulher tão parecida com ela, adormecida ao lado de um cão idêntico a Thor, era como um espelho partido, refletindo passado, presente e o que ainda estava por vir. "Helena", murmurou quase sem voz. "Por que ninguém nunca me contou sobre ela?" Dona Clarice olhava para o chão, séria, porque o que aconteceu com ela não pode ser explicado com palavras humanas. Sua mãe era apenas uma menina quando viu a irmã definhar. E quando os médicos falharam e os padres silenciaram, a família escolheu esquecer. Mas algumas histórias não desaparecem, apenas se enterram, como foi feito com ele. Ela apontou para Thor. O cão mantinha os olhos fixos em Clara. Não havia medo, nem arrependimento, apenas tristeza. Uma dor antiga, como se ele carregasse o peso de gerações nos ombros. "Ele estava lá", disse Clarice suave. "Thor não é apenas seu companheiro. Ele é o mesmo espírito, a mesma alma reencarnada, o mesmo guardião que protegeu Helena até não conseguir mais." Clara sentiu o ar desaparecer de seus pulmões. "Mas como isso é possível? Como ele ainda está aqui?" Clarice caminhou até a janela, olhando o céu acinzentado. "Porque ele carrega uma missão. Quando o ritual foi feito, há mais de 4 décadas, algo deu errado. A entidade foi selada, mas não destruída, e a única forma de contê-la era através de um sacrifício, um elo eterno entre cão e mulher, entre guardião e alma receptiva." Ela voltou-se para Clara. Esse ciclo só poderia ser quebrado se alguém reconhecesse o padrão, se olhasse para o próprio sangue e decidisse interromper a repetição. Clara sentia-se desmoronar por dentro. Tudo que havia construído, com Thor, cada momento de afeto, cada noite em que ele dormia ao seu lado,
agora se desdobrava em camadas de significados ocultos. Ele não era só seu amigo, era o último protetor entre ela e o que espreitava do outro lado da realidade. E ele estava falhando. Clara se ajoelhou diante dele, acariciando a cabeça cansada do cão. Você tem lutado por mim o tempo todo, não é? Thor apoiou o focinho em seu colo e fechou os olhos. Dona Clarice se aproximou com delicadeza. Mas agora, Clara, ele precisa de você. Como assim? Se continuar assim, ele será consumido. A entidade se libertará e não apenas tomará você. Ela se espalhará, voltará a caminhar por este mundo e então nada a deterá. Clara se levantou. O medo agora dava lugar à determinação. Um fogo começava a crescer em seus olhos. Pela primeira vez em dias, ela sentia que tinha um propósito, uma escolha. O que eu preciso fazer? Clarice retirou de sua bolsa um pequeno grimório. As folhas eram feitas de um papel envelhecido, e o texto estava escrito em uma mistura de latim e símbolos rúnicos. Ela abriu em uma página marcada com um fio de cabelo, castanho, idêntico ao de Clara. Este ritual é o oposto do que foi feito há 42 anos. Ele não sela, ele liberta, mas exige um laço verdadeiro, um sacrifício emocional, uma escolha sem volta. Eu aceito, disse Clara antes que a mulher terminasse. Clarice hesitou. Você ainda não sabe o preço. Não importa. Ela olhou para Thor. Ele me deu tudo. Eu dou o que for preciso. Um silêncio pesado pairou sobre as duas. Dona Clarice assentiu. Então saiba, o ritual só pode ser feito na hora exata do eclipse lunar. E esse eclipse acontece esta noite. Clara sentiu o mundo girar. Esta noite? Às 3h33, a mesma hora em que você sempre acorda. Thor levantou a cabeça como se reconhecesse a verdade contida naquela frase. Ligação entre eles, entre tempo, dor e propósito, estava prestes a se revelar por completo. Naquela tarde, Clara preparou tudo. Velas negras e brancas, sal, símbolos desenhados com carvão e sangue sobre o chão frio da sala. O centro do círculo, onde Thor repousaria, foi limpo com ervas sagradas. Clarice orientava tudo com precisão ancestral. Não havia espaço para erro. Uma falha, e a entidade escaparia para sempre. Às 13h30, Clara e Thor estavam no centro do círculo. Do lado de fora da casa, o céu começava a escurecer, como se o mundo tivesse parado de respirar. Quando o relógio marcou 3h33, o ar estalou. A sombra voltou. Mas agora não estava apenas ao redor. Estava dentro. Dentro de Clara, dentro de Thor, dentro da casa, a madeira do chão rangeu, as velas se apagaram sozinhas e a voz, aquela maldita voz, surgiu novamente. Ele já falhou antes e vai falhar de novo. Mas Clara estava pronta. Segurou a cabeça de Thor, encostou sua testa na dele e murmurou: "Você não está mais sozinho." Dona Clarice iniciou as palavras do ritual. E naquele momento, a verdadeira batalha começou. O relógio marcava 2h47, quando o inferno começou. As velas do círculo tremulavam com uma chama azulada, diferente de tudo que Clara já havia visto. O frio na casa não era físico, era espiritual. Parecia que a alma do lugar tinha sido congelada, como se esperasse há décadas por aquela noite específica. Thor, antes inquieto, agora parecia dominado. Seus olhos negros eram abismos que refletiam não a ausência de luz, mas a presença de outra coisa. Algo antigo, algo inteligente. A cada rosnado, o ar vibrava. E então, o estalo, o espelho trincou. 3 linhas finas, cortando a imagem de Clara ao meio, como uma profecia visual. A voz, sussurrada como o vento passando por túmulos esquecidos, sussurrou da parede, da lâmpada, do piso, da própria pele de Clara.
Eu a conheço. Eu a vi nascer e morrerei com ela. A garganta de Clara secou. A vela mais próxima quase se apagou quando ela correu para dentro do círculo. Thor uivava, mas o som não era apenas de dor, era de conflito. Havia uma batalha acontecendo dentro dele. Seu corpo tremia, sua respiração era entrecortada e seus músculos se contraíam como se algo o estivesse rasgando por dentro. E então o chão se abriu. Mas não como antes, não uma simples fenda. Era um rasgo no tecido da realidade, como se o mundo tivesse sido cortado à faca. Um buraco onde o tempo escorria. Nele surgiram os rostos, mulheres, todas parecidas com Clara, pálidas, presas, gritando com os olhos, tentando avisar. Uma delas, inconfundível, Helena. Seus olhos suplicavam, e do outro lado da fenda, ele, o vulto, a entidade, a memória, viva. Era maior agora, mais definido, uma forma nebulosa com traços de cão e humano. Um híbrido grotesco, com o rosto dilacerado por eras de sofrimento contido. Ele não precisava de corpo, ele precisava de lar. E Clara era o último elo. Thor latiu com fúria, atirando-se sobre a fenda, mas foi lançado contra a parede com uma força que quebrou a estante ao lado. Clara gritou seu nome e correu até ele, mas o que viu a paralisou. Thor não se movia. Seus olhos estavam abertos, e então ele falou, com a voz distorcida, mas ainda reconhecível. Você precisa fugir. Foi ali que Clara entendeu. Thor estava perdendo, o espírito já estava metade fora, metade dentro, e ela era o prêmio final. Mas algo dentro de Clara, uma força ancestral, talvez plantada em seu sangue desde Helena, talvez nascida do amor que sentia por... Aquele cão se ergueu. Ela não fugiria, ela lutaria. Desesperada, rasgou o próprio braço com a unha, deixando o sangue escorrer até o centro do círculo. As chamas responderam, crescendo. A entidade hesitou. A fenda oscilou. As mulheres gritaram com mais intensidade. Thor ainda respirava. Pouco, mas estava consciente. Clara se ajoelhou e, com o rosto encostado ao dele, sussurrou. Se for para acabar, que acabe aqui, com nós dois. Mas ele não vence. Foi então que algo inédito aconteceu. O chão se iluminou com símbolos que ela nunca havia desenhado, antigos, como se estivessem enterrados na própria madeira da casa, como se a casa também lutasse. Dona Clarice estava certa. A linhagem havia sido marcada, mas havia esperança. E esperança é um poder antigo. Thor se ergueu pela última vez. Com o corpo trêmulo, seus olhos agora brilhavam com um dourado tênue, como se a alma dele, verdadeira e pura, estivesse presente. Ele rosnou, e com um salto atirou-se dentro da fenda. Clara gritou, o círculo se rompeu, o mundo tremeu, e a escuridão se desfez. Silêncio. Quando Clara abriu os olhos, o quarto estava inteiro. As velas ainda queimavam. O espelho estava intacto. A fenda havia desaparecido. E Thor não estava mais ali. No chão, no centro do círculo, restava apenas o medalhão antigo, o mesmo do início, agora partido em 3 pedaços, e uma única pegada, marcada em sangue e luz. Clara caiu de joelhos, em lágrimas. Não sabia quanto tempo ficou ali, chorando, tremendo, mas quando a primeira luz da manhã atravessou a janela, ela sorriu. Não de felicidade, mas de libertação. A guerra estava vencida, por agora, mas ela sabia, memórias vivas não morrem, elas apenas mudam de lugar. E naquela noite, ao deitar-se novamente em sua cama silenciosa, ela ouviu, ao longe, um latido, não de ameaça, mas de vigília. O silêncio que veio após o clarão era absoluto. Não o silêncio comum de uma casa adormecida, mas um silêncio primordial, como se o próprio universo tivesse prendido a respiração.
Clara permaneceu imóvel, ainda ajoelhada no chão, com os olhos fechados e o corpo trêmulo. Sentia o cheiro de madeira queimada, o gosto metálico de sangue na boca e o calor fraco de Thor encostado à sua perna. Por um momento, ela temeu abrir os olhos, mas então sentiu um focinho, um toque, leve, familiar, quente. Quando finalmente encarou o que tanto temia perder, lá estava ele. Thor, respirando devagar, os olhos serenos, limpos, sem o peso sombrio que carregara por tantos anos, sem o véu escuro da entidade. Somente ele, seu Thor. O cão que ela salvara em um canil clandestino, o companheiro de todas as noites frias, o guardião dos seus sonhos partidos. Ela o envolveu com os braços, sem dizer palavra. Chorava baixinho, com o rosto enterrado, em sua pelagem quente, enquanto o mundo ao redor parecia, enfim, desacelerar. As velas se apagaram naturalmente. As rachaduras no espelho pararam de crescer, e o medalhão, agora partido ao meio, repousava no chão como um selo quebrado de uma história que não poderia mais se repetir. Thor a lambeu devagar, como se dissesse acabou. Clara não sabia quanto tempo ficou ali, abraçada ao cão, mas naquela quietude encontrou algo que há muito tempo não sentia. Paz. Aquele era o fim, não do amor, mas da dor. Mas mesmo enquanto seu coração se aquietava, ela sabia lá no fundo, aquilo não era só sobre ela e Thor. Era sobre uma linhagem inteira, sobre um elo ancestral que geração após geração havia sido calado, silenciado, selado sob tábuas de madeira e pactos mal feitos. E agora, finalmente, alguém havia escolhido como a história terminaria. Na manhã seguinte, Dona Clarice voltou a casa. Encontrou Clara deitada no sofá, com Thor enroscado ao lado, os dois exaustos, mas vivos. A espiritualista observou a sala em silêncio, depois se ajoelhou ao lado do medalhão partido e recolheu os fragmentos. Você fez o que eu não poderia, disse com um fio de voz. Clara apenas assentiu, os olhos fixos no horizonte pela janela aberta. O sol nascia forte naquela manhã, rompendo as nuvens de semanas escuras. Mas o que acontece agora? Ela perguntou baixinho. Clarice ficou em silêncio por um momento, depois respondeu. O que acontece agora é escolha sua. Você quebrou o ciclo, mas a raiz ainda está na terra. Então ainda há mais? Clarice segurou o medalhão partido na palma da mão e sussurrou. Sempre há. Mas agora você sabe como lutar. Clara olhou para Thor. Ele dormia tranquilo, com o peito subindo e descendo em um ritmo suave. Como se finalmente pudesse sonhar, sem pesadelos. Ela acariciou sua cabeça e sussurrou. Enquanto eu viver, ninguém mais será prisioneiro. Naquele dia, Clara enterrou os fragmentos do medalhão aos pés do velho carvalho no quintal, o mesmo lugar onde tudo começara. Cobriu o solo com terra fresca, flores novas e uma única pedra, simples, com a palavra libertação. À noite, deitou-se ao lado de Thor como sempre, mas agora o ar da casa era outro. As sombras já não se arrastavam pelas paredes. O silêncio era reconfortante e a respiração do cão um lembrete suave de que o amor havia vencido. E, enquanto adormecia, Clara sorriu. Não porque tudo estava resolvido, mas porque agora ela estava acordada. E do lado de fora da casa, nas árvores que balançavam sob a luz da lua cheia, uma coruja observava em silêncio. Um novo guardião, porque onde o amor cela, o mal não entra. E o próximo capítulo aguardava, enterrado em outra raiz, em outra lembrança. Mas desta vez, Clara estaria pronta.
O primeiro raio de sol da manhã atravessou a janela estilhaçada, lançando sobre o chão da casa um feixe dourado que parecia abençoar cada centímetro daquele campo de batalha silencioso. Clara abriu os olhos com dificuldade. O corpo doía, a mente parecia ter atravessado séculos, mas ela respirava. Ainda estava viva. Demorou alguns segundos até que se lembrasse de tudo, do espírito, do medalhão, do grito, de Thor. Virou-se, devagar, e lá estava ele. Deitado ao seu lado, a cabeça levemente inclinada, os olhos fechados. Não havia sofrimento em sua expressão, apenas paz. Como se, no último momento, ele tivesse escolhido não apenas protegê-la, mas libertá-la. Clara o tocou com a ponta dos dedos com delicadeza, como quem não quer acordar um sonho. Mas Thor não se moveu. As lágrimas vieram silenciosas. Não como tempestade, mas como chuva fina que limpa o que o tempo não conseguiu apagar. Clara se debruçou sobre ele e chorou. Chorou como quem perde uma parte da alma. Você salvou minha vida, como sempre fez. Ela sussurrou, com a voz embargada. E agora? O mundo está limpo, mas eu estou vazia. Ela permaneceu ali por horas, sem notar a passagem do tempo. O vento entrava pelas janelas, tocando seus cabelos com doçura. Os cacos de vidro no chão agora refletiam não mais terror, mas luz. A energia da casa havia mudado. A escuridão, enfim, se fora. Quando finalmente se ergueu, seus olhos já não tinham o mesmo brilho. Não por tristeza, mas por sabedoria. Clara não era mais a jovem enfermeira que cuidava de um cão protetor. Ela agora era herdeira de uma linhagem selada pelo sacrifício e portadora de uma memória viva. Levou Thor em seus braços até o quintal. O sol batia forte sobre a grama e os pássaros voltavam a cantar, como se a natureza celebrasse o fim daquilo que jamais deveria ter começado. Cavou com as próprias mãos. Chorou com cada punhado de terra. E quando o enterrou, colocou sobre o túmulo o que restava do medalhão. Os fragmentos fundidos com sangue, cristal e alma. Acima, uma pedra, simples. Clara escreveu com a ponta de um prego. Aqui repousa Thor, guardião de almas, vencedor do impossível. Ao seu redor, o mundo parecia recomeçar. Nos dias que se seguiram, Clara limpou a casa, não apenas dos destroços, mas das lembranças. Pintou as paredes, substituiu os espelhos, plantou novas flores no quintal. E no canto esquerdo do quarto, aquele onde tudo havia começado, acendeu uma vela todas as noites. Só uma, apenas para lembrar. Ela voltou ao hospital semanas depois, mais magra, mais reservada, mas com um brilho no olhar que ninguém sabia explicar. Cuidava dos pacientes como quem conhecia as bordas da morte e sabia como voltar de lá. Dona Clarice nunca mais foi vista, mas um dia Clara recebeu pelo correio uma pequena caixa de madeira. Dentro, um caderno antigo com capas gastas. Em sua primeira página, uma única frase: onde há amor, não há prisão. Onde há sacrifício, há eternidade. Clara fechou o caderno e sorriu. Ela sabia que sua história com Thor não havia terminado. Sabia que o amor como aquele não se perde, apenas muda de forma. E naquela mesma noite, quando se deitou sozinha na cama, pela primeira vez sem medo, ouviu um som suave ao pé da escada. Patas, passos, mas nada se via. Ela sorriu, olhou para o teto e murmurou: boa noite, guardião. Lá fora, a lua cheia brilhava intensamente, iluminando a casa, e entre as árvores do quintal, uma brisa leve soprava, como um sussurro protetor. O tempo passou com delicadeza. A casa, antes marcada por sombras e ruídos invisíveis, agora respirava em silêncio. Um silêncio vivo, quente, que envolvia Clara como um cobertor invisível. O peso do medo dera lugar à saudade, e a saudade, à gratidão.
Todos os dias, ao nascer do sol, Clara caminhava até o pé da árvore no quintal. Era ali que Thor costumava se deitar, sempre atento, sempre presente. Agora, era ali que ela o visitava. A grama ao redor crescia com mais vigor. O vento que passava por entre os galhos sussurrava com suavidade. Ela não falava muito, apenas sentava-se, respirava fundo e sentia. Sentia que ele ainda estava ali. Meu guardião, meu amigo, meu herói. A inscrição na lápide simples dizia tudo o que precisava ser dito. Mas Clara carregava algo que nem pedra, nem palavras podiam explicar. Uma conexão que transcendera o tempo, o corpo e a própria morte. Ela estava viva, e isso significava algo agora. As feridas do corpo se curaram com o tempo. A pele recuperou o brilho, os olhos, a luz. Mas as marcas internas, essas Clara escolheu manter. Não como cicatrizes, mas como faróis, lembranças constantes de que o amor verdadeiro não termina. Ele transforma. Ao voltar a falar com parentes distantes, Clara descobriu o que havia sido enterrado por décadas. A verdade. A linhagem de mulheres conectadas a cães guardiões, seladas por pactos antigos, silenciadas por medo e vergonha. Helena não havia sido a primeira. E Clara, sem saber, fora escolhida para ser o última. A que encerraria o ciclo, a que quebraria o pacto. Mas ela escolheu fazer mais do que sobreviver. Escreveu tudo. Em cadernos, em papéis soltos, em arquivos no computador. Cada sensação, cada medo, cada passo na escuridão. Não como desabafo, mas como testemunho. Para que ninguém mais precisasse enfrentar o invisível sozinha. O diário virou projeto, o projeto virou propósito. Ela começou a estudar, a buscar outros relatos, a ouvir sem julgamento, a falar sem vergonha. Tornou-se referência discreta para quem sentia que o mundo era mais do que o que se vê, para quem sentia que havia algo além e que os cães sabiam disso melhor que ninguém. E, aos poucos, Clara encontrou formas de retribuir. Passou a visitar abrigos de animais, não para adotar um novo Thor, isso seria impossível, mas para doar tempo, afeto, presença. E quando olhava nos olhos daqueles cães sem dono, sem passado, ela se perguntava: quantos guardiões esquecidos existem por aí, esperando alguém para proteger? Em silêncio, ela oferecia sua mão. E às vezes via neles um brilho semelhante ao que um dia viu em Thor, um brilho que dizia: me dê uma chance. Eu posso ser amor. Eu posso ser escudo. E foi assim que Clara, aos poucos, transformou a dor em missão, a solidão em ponte, o medo em coragem. A história dela não era mais um segredo, era uma herança, e ela escolheu compartilhá-la com o mundo, porque a maior lição que aprendeu não veio das palavras de Clarice, nem dos sussurros do além, veio do calor de um focinho encostado à sua pele nos dias mais sombrios. O amor verdadeiro, quando real, protege até o fim, mesmo que o fim custe tudo. E ele não pede nada em troca, só que a gente continue e viva por dois. Encerramento. Com gancho sutil. Certa noite, Clara estava deitada na cama, relendo o trecho final do diário. O vento batia suave na janela. Uma vela acesa ao lado lançava sombras tranquilas no teto. Então, como tantas vezes antes, ela ouviu patas no corredor, suaves, familiares. Ela sorriu, fechou o caderno e sussurrou para o escuro: boa noite, guardião. A história de Clara e Thor pode ter começado com um sussurro na escuridão, com um medo que crescia devagar. Mas ela termina com algo infinitamente mais forte: amor. Não um amor qualquer, mas aquele amor silencioso, fiel, que pulsa no olhar de um cão quando tudo está desmoronando. O tipo de amor que não precisa de palavras porque fala com presença, com companhia,
com sacrifício. Thor não era apenas um cão, era um guardião, um pedaço vivo da alma de Clara, que escolheu protegê-la até o último suspiro. Não por obrigação, mas por decisão, por amor. E talvez você conheça esse olhar. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez você esteja vivendo agora, com aquele focinho que aparece quando você está triste, com aquelas patas que se arrastam até o seu lado quando ninguém mais percebe sua dor, com aquela respiração calma que preenche os silêncios da casa. Quantos Thors existem por aí? Anônimos, silenciosos, incansáveis. E quantas Claras estão esperando por um gesto para lembrar que não estão sozinhas? Essa história é sobre eles, sobre nós, sobre o que nos une sem precisar de palavras. Agora eu quero ouvir você. Você já teve ou tem um animal que mudou sua vida, que esteve ao seu lado quando ninguém mais esteve? Compartilhe sua história nos comentários. Vamos fazer deste espaço um memorial de amor, um altar feito de lembranças, onde cada Thor e cada Clara possam viver para sempre. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana tem mais histórias reais, emocionantes e inspiradoras como essa. E, por favor, envie esse vídeo para alguém especial. Talvez essa pessoa precise lembrar que, às vezes, o amor mais profundo não fala com palavras, mas com olhos brilhantes, rabos que abanam e corações que batem só por nós. Muito obrigado por assistir. E onde quer que Thor esteja agora, com certeza ele está por perto, cuidando de Clara, cuidando de todos nós. Até a próxima história.